Questão 31, essa é a terceira e última parte da nossa prova, são as 15 questões de 31 a 45, ela é focada nas questões que você aprende mais pra frente no ensino fundamental, né? São as questões de PA, PG, logaritmo, exponencial, geometria espacial, trigonometria, né? Então vamos ao trabalho. Já leram aí o enunciado? Um recipiente tem a forma de um paralelepípedo retângulo com altura h e base quadrada. Vamos desenhar isso aqui. Ele é um paralelepípedo retângulo de altura h e base quadrada. Então vamos fazer um desenho aqui, mais ou menos bonito, mais ou menos feio. Então é isso aqui. Olha, esse recipiente, ele tem altura h, ele tem a base quadrada, né? Então essas dimensões aqui são iguais. Eu não desenhei as arestas lá de trás, não. Ele está com uma certa quantidade de água até a altura H1. Então vamos desenhar aqui. Ele está... Faz de conta que ele é transparente, né? Então a gente está vendo a água aqui lá dentro até a altura H1. Agora eu vou ter que desenhar as arestas lá de trás, né? Algo mais ou menos assim. Então ele está cheio até uma certa altura. Vamos chamar essa altura de H1. Então ele está cheio até a altura H1. Tem um H1 aqui, que é a altura até onde está indo a água. E a altura H é a altura total do reservatório, certo? Bom, ele fala o seguinte: duas esferas, ambas com diâmetros iguais a 2 decímetros. Opa, 2 decímetros. Tem que prestar atenção nessas unidades, né? 2 decímetros. Você sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então tem que prestar atenção aqui, porque tem algum lugar aqui que ele fala em litros. Cadê? Ó, diz que o volume é 40 litros, tá? Então olha só. Essas esferas são colocadas lá dentro, duas esferas com diâmetros iguais a 2 decímetros, tá? Então nós vamos trabalhar com essa medida aqui, que é o decímetro. Observe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Essa é a relação que existe entre o metro e o litro. Então você tem um decímetro, que é a 10ª parte do metro, é mais ou menos isso aqui, uns 10 centímetros, né? Quer dizer, são 10 centímetros, que é mais ou menos esse tamanho aqui. Se você pegar um cubo com essas dimensões, você vai ter um volume exatamente de 1 litro, tá? 1 litro, então é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Certo? Então ele manda você colocar lá dentro duas esferas com diâmetros iguais a 2 decímetros. Olha, essas esferas aí têm diâmetro de 2 decímetros, sendo assim, o raio da esfera é 1 decímetro. Então na hora da gente fazer as contas para calcular o volume da esfera, a gente tem que usar isso aqui. Bom, ele fala o seguinte: ele manda você colocar essas esferas lá dentro e aí essa água vai subir até chegar aqui em cima, mas sem transbordar, né? Então olha só, elas foram colocadas dentro do recipiente, ficando esse recipiente com o nível da água até a borda, até a altura H. Considerando que o volume do paralelepípedo retângulo é 40 litros, pode-se afirmar que a razão H1 sobre H vale, utilizando π igual a 3, vale. Então olha só, você vai colocar lá dentro essas duas esferas, tá? E aí esse volume da água vai subir. Ele vai subir até aqui em cima, porém sem transbordar, né? Então ele vai subir até a altura H. Então olha só, esse volume equivalente à subida de nível até chegar à borda é equivalente ao volume dessas duas esferas que foram colocadas lá dentro. Quanto é que é o volume das duas esferas? O volume das duas esferas vai ser 2 vezes... Bom, e agora qual é a fórmula do volume da esfera? Olha aqui, ó. A fórmula do volume da esfera é essa aqui, ó. O volume da esfera vale 4/3 de πr3. Então 4/3 de πr3.
R3. E agora vamos usar os dados aqui. O problema mandou você considerar π igual a 3. Você usar essa aproximação, tá? Então aqui você vai colocar 2, que são duas esferas. 4/3 faz parte da fórmula. O π você considera a aproximação como 3. E o raio da esfera é 1 decímetro. Então, 1 decímetro cúbico vai ficar 1, porque você vai ter o resultado em litros. Tá? Você teria aqui 1 decímetro cúbico, que é 1 litro. Então virou litro isso aqui. Quanto é que vai dar essa continha aqui? Isso aqui vai dar, corta o 3 com 3. Isso aqui vai dar 8 litros. 2 vezes 4, 8 litros. Ou seja, esse volume aqui que aumentou, que corresponde ao volume de duas esferas, equivale a 8 litros. O problema falou ainda que o volume do paralelepípedo todo é igual a 40 litros. Então, olha só. O volume dele todo é 40 litros. Mas ele estava cheio só até uma altura H1. Quando você colocou as duas esferas, o nível da água subiu, o equivalente ao volume de 8 litros, e aí ficou cheio até a borda sem transbordar. E agora você já pode tirar a relação entre H e H1. Olha só. O volume do recipiente todo é 40 litros. Que é igual. Qual é a fórmula do volume de um paralelepípedo retângulo? É a área da base vezes a altura. Essa área da base aqui eu posso até calcular, mas eu não vou calcular não, porque ela vai cortar. Então é a área da base, que é a área desse quadrado aqui, vezes H. Isso dá 40 litros. E o volume dessa parte aqui que subiu? O volume dessa parte aqui que subiu é 8 litros, né? Então você vai ter que 8 litros é igual a essa mesma área vezes a altura que subiu. Quanto é que foi a altura que subiu? A altura que subiu é exatamente a diferença entre o H e o H1. Então você vai ter aqui H menos H1. Então aqui nós temos essas duas relações aqui. 40 litros é igual a isso e 8 litros é igual a isso. Se você dividir uma fórmula pela outra, olha só o que vai ficar. Dividindo uma fórmula pela outra, você vai ter 40 dividido por 8. E aqui você vai ter, o A vai cortar, o A vai cancelar, né? Eu posso até colocar aqui o A vezes o H. E aqui é A vezes H menos H1. Pronto. E agora, bom, isso aqui vai dar 5, né? 40 sobre 8 são 5. Esse A aqui vai cortar. Eu posso até calcular o A, mas ele vai ficar uma fórmula em função de H que não me interessa. O que importa é que ele vai cortar aqui. Então a gente fica com o seguinte resultado. H é igual a 5H menos 5H1. Ok? Então a gente passa o H1 para lá, passa esse H para cá. Vamos ficar com 5H1 é igual a 4H. O que o problema quer saber? Ele quer saber a relação entre H1 e H. Eu quero saber H1 sobre H. Então se você passar esse H para cá dividindo, você vai ficar com H1 sobre H é igual, aí passa o 5 para lá dividindo, vai ficar 4/5. Então H1 sobre H é 4/5. Cadê 4/5? Olha aqui, ó. Resposta certa, letra A de alfa.